Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Deixa eu me ajeitar aqui, ó. Ai, ai. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo e esses dias eu tava com esse desejo no meu coração, queimando no meu coração. E hoje eu cheguei, né? Tava no meu trabalho. Hoje pela manhã eu tive um conselho de classe, né? Pra quem não sabe, eu sou professora, trabalho numa escola, né? E aí foi dia de conselho de classe. Deixa eu ajeitar aqui, né? Vocês estão vendo aí atrás é minha parte onde eu estudo, ó, no computador. Então, isso ali são cartinhas do meu filho, cartinhas dos meus alunos, fotos, enfim. Parece meio bagunçado, mas é meu cantinho, né? E aí, gente, voltando aqui rapidinho, eu tava, né, no meu trabalho e tal, e aí eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, eu falei assim, vou gravar. Mas antes de eu pensar, já tava com esse desejo no meu coração de gravar um vídeo e postar e tudo mais, que eu dei uma sumida, né, tem um canal aí no YouTube, eu dei uma sumida e tudo mais, eu fui ver e tinha chegado uma encomenda pra mim, que era um livro que eu tinha encomendado pro meu filho. Eu tô incentivando ele a leitura e eu queria introduzir isso de forma que eu também trabalhasse a Bíblia com ele, né? Eu tenho ensinado ele a fazer devocionais, né, e tudo mais. Porque se a gente deixar por conta dele, gente, às vezes não vai vir esse desejo, né? A gente tem que incentivar, assim como é com a gente, né? A gente também tem que dar essa, não é uma obrigação, mas é algo que eu coloquei para ele estar fazendo e explicando para ele a importância, né, de se ter uma constância em meditar na palavra do Senhor, em estudar a palavra do Senhor. E eu comprei um livro para ele. Ele tá lendo um e agora eu comprei outro, que é esse daqui, ó, Forjados. E quando eu vi a capa desse livro, vocês vão ouvir um barulho, mas é porque tá chegando o pessoal em casa. Tava sozinha, começou a chegar gente, tá? E aí quando... Deixa eu fechar aqui a porta. E aí, gente, quando eu vi o título desse livro, aí eu comecei a ler. Vai falar sobre Davi, vai falar sobre Abraão. E esse livro aqui, já quero fazer uma propaganda. Não tô ganhando nada pra isso, mas eu queria fazer uma propaganda, tá? Eu pesquisei muito, gostei muito desse livro. Ainda não entreguei pro meu filho, eu abri. Chegou a encomenda agora pela Shopee. E aí eu tô aqui lendo, né, pra ver como é que ele é por dentro, se é tudo aquilo que eu tinha visto também nas propagandas, naquilo que eu tinha pesquisado na internet. É um livro especial para meninos, ó. Meninos, tá? Forjados, formando a identidade de meninos do reino. Então você que é mãe cristã, mãe de menino, indico para vocês, tá bom? Bem colorido por dentro, bem interessante, para motivar aí um devocional para criança. Olha, tem versículo bíblico, tem tudo direitinho, várias histórias. Vai falar dos homens, né, da palavra do Senhor, da Bíblia, e homens, né, que foram importantes aí, que foram exemplos. Muito bom o livro. E aí quando eu tava vendo o nome desse livro, Forjados, né? Porque o que é ser forjado? É ser moldado, é ser transformado, é passar pelo fogo, é passar pela dificuldade, sair dali mais forte, tendo experiências com o Senhor. E aí esse título me chamou a atenção. Eu falei assim, eu vou gravar aí, porque tem uma opção de mãe aí, de menino, né? E muitas das vezes o nosso filho passa tanto tempo, gente, às vezes no celular, na televisão, em tantas coisas, e a gente não incentiva o mais importante aí, né? Que é a palavra do Senhor, é introduzir isso na criança de uma maneira legal, de uma maneira divertida e tudo mais. Então, para você que é mãe, aí quer começar a introduzir, além da leitura, né, que a gente precisa incentivar e trabalhar, nada melhor do que a gente colocar aí para as crianças a palavra de Deus, né? E os livros são aí para isso, e é um dos livros que eu indico, tá? Eu também comprei um que é Quarto de Guerra Kids, tá? E ele tá lendo esse. E esse daqui eu ainda vou embrulhar e vou dar para ele, que eu abri, né, para ver primeiro, e ele ainda não sabe.
e eu vou entregar para ele. Mas eu acho que quando eu entregar esse, vou até esperar um pouquinho, porque quando eu entregar esse, ele vai deixar de ler o outro para ler esse, porque esse é mais colorido, tá? Então o outro fala sobre oração e esse aqui fala também, pelo que eu vi aqui dentro, muitas coisas legais. Eu acho que ele vai ficar mais interessado pelo mais colorido, né? Esse era uma coisa especial para meninos, tá? E aí eu queria deixar uma meditação pra gente, né? Hoje de manhã eu estava lendo um pouquinho no meu devocional sobre... Hoje foi 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, né? E estava falando um pouquinho sobre construir a nossa vida em Cristo, né? Resumindo, tá, gente? Não sou teóloga, não sou nada, tô só resumindo o que eu estava meditando para mim, tô compartilhando com vocês. Né? Resumindo um pouquinho daquilo que eu estava meditando, hoje vai falar um pouquinho sobre construir a nossa vida em Cristo, ter Cristo como nosso alicerce, né? Cada escolha nossa é como um tijolinho que a gente vai colocando e construindo, mas a base, né, o fundamento da nossa casa, que representa a nossa vida, precisa ser Cristo, para que tudo aquilo que a gente construa, né, não venha desmoronar. A verdade é essa. Então, quando a gente constrói qualquer coisa, a nossa vida, as nossas expectativas em uma base que não é Cristo, que não é a palavra de Deus, com certeza daqui a um tempo vai desmoronar. Eu falo por experiência própria, porque eu já vivi isso, já construí os meus sonhos, os meus planos, a minha vida sentimental, já construí tudo na minha vida, o meu caráter, em cima de uma base que não era Cristo, mas era o que eu pensava, era o que eu achava, eram as minhas opiniões, eram as minhas convicções, sabe? Eu achando ali que estava construindo em Deus, achando, né? E quando eu fui ver, tudo desmoronou, né? E Deus, ele foi maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é perfeito. E o Senhor trouxe para mim essa clareza e começou a forjar o meu caráter nele. E aí tudo mudou na minha vida e em mim, né? Porque o principal não é o que acontece no externo, né? No que é terreno, porque as coisas terrenas elas mudam, mas não é isso que é importante. É o que acontece em nós, dentro da gente, sabe? E isso em mim mudou, o meu caráter mudou e a cada dia vai mudando, né? A cada dia a gente vai sendo liberto de alguma coisa e o Senhor vai forjando o nosso caráter nele, para que sejamos mais parecidos com Ele, né? Porque é para isso que o Senhor nos criou, né? Para a glória dele, sermos parecidos cada vez mais com Ele. E aí a nossa mente passa por uma renovação, por uma metanoia e algo lindo acontece dentro de nós. Porque quantas vezes eu estava pensando hoje, quantas pessoas a gente tem visto, né? Como pessoas que se colocam como pessoas cristãs, evangélicas, cristãs, né, que seguem a Cristo, que têm o Evangelho como base das suas vidas, ou deveriam ter, mas infelizmente o caráter não foi transformado, né? Não se permitiu ter um caráter transformado. E aí a gente vê um monte de sequelas, vamos dizer assim, né, que não vai bater com o que a palavra diz, com o que a palavra ensina. E isso é muito triste. E quando a gente encontrar alguém assim, o Senhor tem me ensinado a não ficar falando da pessoa, a reclamar, não, mas a orar por essa pessoa. Se eu não tenho acesso, se essa pessoa não me dá um acesso para eu dar um aconselhamento, às vezes uma exortação, porque exortar não é brigar com a pessoa não, tá, gente? É ensinar a pessoa, é direcionar a pessoa, tá? A gente tem muito essa visão de que exortar é brigar, não, exortar é ensinar, né? E quando a gente não tem, às vezes, esse acesso à pessoa, por não ter uma intimidade, né, com a pessoa, o que a gente pode fazer? Orar, colocar diante do Senhor, para que o Espírito Santo venha trazer convencimento, tá? Para essa pessoa, venha convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Convencer essa pessoa de que ela está no caminho errado, de que ela está pensando errado,
né? Que ela não está de acordo com o que a palavra diz, né? E isso tudo tem a ver com ser forjado, com construir a minha vida na base que é Cristo. Eu começo a falar de uma coisa e depois eu falo de 1 milhão. Mas é basicamente isso que eu queria deixar para meditação, né, das nossas vidas. Era o que eu estava meditando e eu queria colocar para fora, eu queria compartilhar com vocês, né? E aí você que é mamãe, papai, quer dar um presente pro seu filho, gente, estou ganhando nada, não é propaganda, mas é algo que é bom para mim, que tá dando certo para mim. E aí a gente compartilha como algo bom. Tem gente compartilhando tanto conteúdo ruim, né? E aí eu tô aqui compartilhando com vocês, né, para incentivar o seu filho, a sua filha. Quem tem menina, gente, eu não tenho. Então assim, quem tem, né, procura aí os livros de menina e tal. Mas quem tem menino, tô aí mostrando mais uma vez o livro, né? Muito legal. Eu não sei quem é o autor, acho que é do Mundo de Otávio, o autor, tá? Eu já vi alguns vídeos dele na internet, um conteúdo legal para criança. Vamos mudar aí os conteúdos do nosso filho, né? Vamos colocar eles aí para tá aprendendo sobre Jesus, né, gente? Assim como a gente precisa aprender, eles precisam aprender desde pequeno, é o que a palavra de Deus diz, para que quando eles venham crescer e eles não venham se esquecer de quem é Deus na vida deles, né? E esse Deus que a gente serve é um Deus lindo, que muda a nossa história. E é isso, eu não quero que o vídeo fique muito extenso, mas eu queria compartilhar com vocês, estava com saudade. Vou tentar vir aqui, gravar mais vídeos com mais calma, né? Algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu quero dividir com você para que você seja edificado pela palavra do Senhor, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa história mais ajuda outras pessoas, né? As pessoas às vezes olham pra gente e falam assim, nossa, a Aline passou por isso, nossa, poxa, Jesus fez na vida dela, pode fazer na minha. Meu filho, Jesus pode fazer tudo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores, não há impossível para Deus. Então levanta daí de onde você está, em nome de Jesus. Se tiver que se render, se renda perante o Senhor, dobre os seus joelhos perante o Senhor, peça ao Senhor transformação, peça ao Senhor que Ele forje o seu caráter, para que você venha a ser um servo fiel e verdadeiro e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Gente, a gente não consegue sem Deus, a gente não consegue sem o Espírito Santo. A vontade de adorar não vem da gente por a gente mesmo, mas vem do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Muda tudo em nós. E que através de nós outras pessoas possam se achegar até a Cristo. Esse é o propósito do Senhor. E nós também, claro, através daquilo que Ele faz em nós, possamos morar com Ele na eternidade. Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja e a gente precisa estar preparado. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Tá, gente? Espero, orem por mim. Vou aparecer mais aqui, gravando mais vídeos em nome de Jesus, tá? Um beijo. Que o Senhor abençoe a sua vida cada dia mais e mais. Beijos. Tchau.